É o decreto emergencial que coloca todo o estado na fase vermelha está em vigor, tá? Daqui a pouquinho o Prota, como eu disse, vai trazer informações importantes porque a partir de hoje tem aí de fato aí essas novas medidas restritivas e tem uma preocupação, sobretudo, né? Isso de um velho problema no que diz respeito à aglomeração no transporte público. A gente tem recebido, inclusive, várias imagens, né? Várias reclamações, porque de fato é um problema crônico e isso precisa de fato ser resolvido pelo poder público, tá? Já está no ponto de novo Bruno Protásio, então vamos voltar ao vivo com Bruno Protásio. Vamos ver se agora a nossa conexão fecha e a gente traz os detalhes. E olha, pelo que eu estou vendo aqui, né, Bruno, já temos aglomeração aí no terminal do Bio, não é isso? Isso mesmo, Thiago. A gente vai dar uma volta por aqui para mostrar para a população que a movimentação aqui sempre foi muito intensa de pessoas. A gente está num horário em que os ônibus estão saindo com mais frequência, então neste momento é um cenário até diferente do que a gente acompanhou quando chegou aqui, onde havia um número muito maior de pessoas. Vimos ônibus saindo daqui completamente lotados, cheios ainda, sem o distanciamento necessário. Aqui um dos coletivos acabou de chegar também, há uma fila maior de pessoas, lembrando que o distanciamento necessário seria de 1,5 m, mas a gente vê que isso praticamente não acontece e as pessoas vão se acomodando nos ônibus. Algumas preferem não embarcar nesse, já está praticamente cheio com os assentos todos preenchidos, mas as pessoas ainda estão entrando. A gente vai acompanhar as pessoas subindo nesse ônibus para ver como é que ele vai sair daqui, Thiago. Se vai ter gente em pé, se vai ter muita gente próxima uma das outras. Lembrando que com essa fase vermelha, que deve durar 14 dias, houve a mudança no horário de funcionamento do comércio, que passa a funcionar no centro da cidade das 9 às 5 da tarde. As lojas de rua e as galerias que não são no centro funcionam das 10 até as 18 e os shoppings das 11 da manhã até as 8 da noite. Por que essa mudança de horário? Para evitar aglomerações exatamente nos terminais e nos ônibus, que é uma das grandes preocupações de momento. Mas aqui a gente vê ainda pessoas em pé, é difícil manter um distanciamento necessário de 1,5 m, que seria o ideal, e o risco nos coletivos de contágio é muito maior, porque é um ambiente fechado, a ventilação é menor, é difícil manter o distanciamento e as pessoas passam mais tempo dentro desse ambiente. Aqui a fila está formada, as pessoas já se acomodaram dentro dos ônibus e assim como esse, a gente viu um cenário bem pior, inclusive, com outros ônibus que saíram há pouco daqui. Como eu disse, é um horário de fluxo mais intenso de coletivos e as pessoas ficam aqui nas filas no aguardo. Na entrada elas passam pela checagem também de temperatura, todas precisam estar de máscaras e aqui a gente vai acompanhando uma grande movimentação de pessoas e também muitas ainda saindo, praticamente todas no mesmo horário, seguindo diversos destinos aqui na capital, neste que é o terminal onde concentra um grande número de pessoas, eventualmente. Então, no primeiro dia de decreto, com a fase vermelha valendo para todo o estado, esta é a movimentação aqui no terminal no Benedito Bentes, infelizmente ainda com este problema que a gente vem observando praticamente sempre, de ônibus lotados, pessoas que precisam ir para os seus trabalhos e que é difícil manter o distanciamento nessa medida de prevenção à Covid-19. Thiago. Pois é, tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Muita gente se pergunta, é muito fácil, né, você evitar aglomeração quando você tem os seus carrões, quando você se desloca com o seu próprio veículo, mas o povão, de forma geral, o trabalhador alagoano, o trabalhador brasileiro, não sabe o que fazer porque precisa trabalhar, né? Eles têm que se deslocar aos seus respectivos compromissos e a única via é pelo transporte público. E a gente sabe, né, já de todos os problemas ocasionados com o transporte público, de algo que é quase que cultural nesse país, agora toda essa problemática fica um pouco mais complicada nesse momento de pandemia. Não pode aglomerar. Como dizer a essas pessoas para não aglomerar? Né? A solução, de fato, seria ampliar a frota.
Aí as empresas falam, olha, para ampliar a frota requer investimento. Se requer investimento, tem custo. Quem vai arcar com esse custo? Aí o poder público, no caso especificamente a prefeitura, diz que não pode ser assim. Enfim, no meio dessa confusão inteira aí, desse tiroteio, né, nós temos o trabalhador, as pessoas que pagam os seus impostos, que não tem absolutamente nada a ver com essa situação, querem ter o direito de trabalhar e estão certas, né, com segurança, diga-se de passagem. Ano passado, inclusive, quando tudo estava ainda começando, as empresas de ônibus fizeram até um mise-en-scène, chamaram a imprensa, um trabalho de desinfecção de todos os ônibus, de todos os carros, dos veículos. Não sei se esse trabalho continua, né? Porque não adianta também desinfectar 7 da manhã, 5 horas da manhã, quando você pega um grande volume de pessoas, né, entrando nos ônibus, entrando e saindo ao mesmo tempo, né, ao longo do dia. Se isso não se repetir, se esse trabalho de desinfecção não se repetir, pelo menos 3, 4 vezes no dia, então não adianta nada. Outra coisa, né, aí, por exemplo, eu não vi a disponibilidade, né, para todo mundo que está entrando no ônibus, que deveria ser assim, por exemplo, ter um dispenser onde tinha álcool em gel. Né? Porque tá todo mundo ali, ó, segurando aqui no ônibus ou aqui ou na cadeira, sentado, enfim. Cadê? Né? São pequenos detalhes porque realmente esse discurso acaba caindo no vazio e é preciso estabelecer aí critérios para, pelo menos, equalizar toda essa conversa, toda essa discussão. Enfim, o fato é que o que mais a gente tem recebido de fato, né, os nossos telespectadores, internautas estão enviando para a gente mais imagens de aglomeração dentro dos ônibus. Dessa vez, as imagens retratam a realidade da linha Eustáquio Gomes, o FAO, ontem à noite. Cadê a imagem? Põe aí, por favor. Olha aí. Essa é uma realidade, isso é ontem à noite. Aí, ó, isso aí, no mínimo, é voltando para casa, final do dia, depois de um dia de trabalho intenso, sabe? E aí, como? Como não aglomerar? Né? Não há como. Né? Não tem ônibus suficiente para atender toda a população, né? Nem existe o interesse em atender toda a população, essa que é a grande verdade. Tá? Ninguém aqui está aqui para tapar o sol com a peneira. Olha aí a situação. Né? E o trabalhador se vê obrigado, né? Assim, isso aqui é um pequeno exemplo. Todo dia, se a gente quiser aqui pedir aos nossos telespectadores, todo mundo, se quiser, vai filmar todo dia a mesma situação, né? E o que tem muita gente aí é no blá blá blá, querendo se promover às custas dessa situação. É o que mais tem. Inclusive o próprio poder público, que fica aí com um discursinho muito do proselitismo político, né? Na demagogia, sem resolver de fato, na vera, né? De forma incisiva a situação